Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Hoje é quarta-feira, eu tenho algo importante para a sua vida. Este é o programa da Cristo Vive, eu sou o apóstolo Miguel Ângelo. É um programa de esperança diária. É o pai que dá, divide o pão com os seus filhos numa rede mundial de comunicação. Bem-vindos sejam todos. Olha quanto eu aguardei esta quarta-feira, o grande dia de mudança, o grande dia em que você vai colocar a mão no arado e nunca mais vai olhar para trás. Esta noite, logo mais à noite, 7h30 da noite, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo da Praça Seca, Rua Paralela, a Cândido Benício, alguns metros da 28DP, algumas referências para você chegar ao nosso ministério. Esta noite nós vamos ministrar a palavra da verdade sobre filhos e herdeiros segundo a promessa. Você sabe, muita gente não tem uma identidade espiritual, não conhece o propósito da sua vida, não tem uma missão de vida e em função disto não vive uma vida verdadeira, apenas uma existência. É por isso que há tanta gente lá no buraco da vida, lá no fundo do poço, lutando com adversidades todos os dias, nunca vendo um momento de bem-estar, sempre como se estivesse dentro de um túnel escuro, levanta, cai, levanta, um dia bem, um dia mal, um dia ganha, um dia perde. Você acha que Deus preparou a sua vida para isto? Quantas pessoas estão agora me ouvindo e assistindo, acovardadas, literalmente acovardadas, outros incapacitados, outros devem a Deus e ao mundo, como diz a expressão carioca. Você sabe que Deus pode te dar asas como águia, para você voar como uma águia? Você sabe que Deus pode hoje mudar radicalmente a sua vida? Você sabe que, a despeito de você ter perdido, Deus pode te restituir tudo? Se você foi humilhado e envergonhado, Deus pode te dar dupla honra. Se você foi apocado e diminuído, Deus pode te dar infinitamente mais do que você teve ou do que você pensou. Porque a Bíblia diz isso. Diz que Deus, para aqueles que o amam, Ele tem preparado algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não imagina o que Deus tem para você. Você pode estar aí chorando, cabisbaixo, oprimido, possuído mesmo por um espírito de erro, de temor, de medo pela vida. E Deus hoje pode mudar a sua vida. Se você entender que você não nasceu para ser, desculpa a expressão acadêmica, não desligue, saco de pancada dos outros, você não nasceu para sofrer, você nasceu para ser mais do que vencedor, para poder todas as coisas sim, naquele que lhe fortalece. Porque quem lhe dará esse poder é o Senhor Jesus Cristo. E esta noite estamos todos aqui num clima de expectativa, porque Deus tem algo para nós, Ele está nos mostrando uma mudança de vida, uma mudança de rumo, uma mudança de atitude. Você não é um perdedor, você é mais do que vencedor. E logo à noite, 7h30 da noite, olha, mova a terra, movam-se os céus em seu favor, para que você hoje esteja na Cristo Vive com o apóstolo Miguel Ângelo. Será uma grande noite. Vamos orar, vamos batalhar a batalha da fé. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos dos que avançam para a conservação da alma. O segundo aspecto que eu quero lhe dizer é que nós lançamos um desafio por Deus, pelo Espírito Santo, desafiando o povo de Deus a fazer de setembro, outubro, novembro e dezembro um compromisso de viverem a fé
sabe, aquele compromisso total com Deus, aquela dedicação profunda com Deus. E o Senhor me disse que os que fizerem este voto, destes meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, de compromisso total, dedicação total, não só verão coisas extraordinárias acontecer, como também prepararão a sua estrada para o ano de 2014. Nós estamos todos num mover extraordinário de Deus, porque nós sabemos em quem temos crido. E quando Deus fala e você toma posse desta realidade, Deus te honra, o Senhor Jesus Cristo te honra. Então venha estar conosco, assuma agora, se você está me assistindo em outra cidade, em outro país, assuma agora e diga, não, setembro, outubro e novembro, eu vou viver de compromisso total, em todas as áreas da minha vida com Deus, e você vai ver a glória do Senhor. Amém? Nosso telefone é 30 17 90 90, ligue para nós, aconselhe-se conosco, venha desfrutar dos melhores dias da sua vida. Compromisso com Deus tem resposta de Deus em nome de Jesus. Bom, mas o propósito também do nosso programa é distribuir o pão aos filhos, não é? E estamos falando desde segunda-feira sobre esta expressão do apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos Coríntios a sua segunda carta, e ele diz assim no versículo 3, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega um outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente não temos recebido, um evangelho diferente não temos abraçado, a esse de boa mente tolerais, porque supõe nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Então, Paulo faz aqui uma demonstração à igreja dos Coríntios, e ele diz, olha, igreja, esteja atento a um fato, todas as vezes que você relativizar, achar que as coisas de Deus são relativas, não são absolutas, há um espírito, que a Bíblia chama da serpente que enganou a Eva, que corrompe a mente e afasta da simplicidade devidas a Cristo, da pureza e da simplicidade devidas a Cristo, ou seja, afasta da verdade. Milhões de pessoas no Brasil têm sido pela serpente corrompidas, se afastaram da verdade, estão aí desviadas dos seus caminhos verdadeiros e sofrendo muito, porque quando uma pessoa se afasta da obra de Deus, então ela cai no campo do inimigo e a chuva é de pedra e de canivete. Vocês sabem o que eu estou dizendo, porque há pessoas sofrendo, estão me ouvindo nesta hora e vendo nesta hora. Então, como é que a serpente faz? A serpente está criando uma camuflagem, ela camufla as verdades, começa a tirar versículos fora do contexto e impregna a mente das pessoas com mentiras, que não tem nada a ver com a verdade de Deus, afastando as pessoas da pureza e da verdade devidas a Cristo, dos caminhos verdadeiros. Então, Paulo identificou isto como uma mensagem que os apóstolos da lei, esses tais apóstolos, pregavam, que geravam um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. Ora, se Paulo diz que há um outro Evangelho, um outro Espírito e um outro Cristo, significa que há um verdadeiro. Então, existe o verdadeiro, que é o Jesus ressuscitado, o Espírito da graça e a mensagem do Evangelho da graça, o Espírito da paz. Existe no outro o Cristo da carne, o Evangelho da lei e a mensagem do Espírito, que não é o santo, é o Espírito de confusão que está aí no meio de muita gente. Então, veja por favor o que eu lhe digo. Quantas vezes você tem visto pessoas ou se desviarem, ou terem posturas equivocadas por acharem que estão servindo ao Deus certo, quando estão em outro Jesus, em outro Espírito e em outro Evangelho. Isto é, o modus operandi de Satanás. Porque eu tenho dito aqui, desde segunda-feira, meus amados, Satanás é muito astuto, assim como a astúcia que enganou a Eva,
Ele não apareceria nunca numa figura de um ente vermelho, folclórico, com 2 chifres, uma pata rachada, uma barba, sabe, uma cauda de seta. Porque se isto aparecesse assim, todo mundo diria, é Satanás, é o diabo, está repreendido. Mas ele não aparece assim, nunca ninguém o viu assim. Ele aparece com a mentira, com a corrupção e com o engano. São as armas dele. Você pensa que Satanás tem outras armas? Satanás tem as armas dele: mentira, engano e corrupção. Ele é o pai da mentira. E ele tem usado a lei de Moisés para que as pessoas permaneçam num espírito de escravidão por causa da lei. Porque elas pensam que servir à lei é servir bem a Deus, é o modo correto, quando estão afastadas por corrupção da mente, da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O Evangelho da Graça é o Evangelho muito puro. Não dá para enganar, não dá para mentir, a pessoa não pode simular, usar uma máscara, não dá. Ou é o que é pela graça, ou não é. Então vem esses sistemas do outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho, humilham as pessoas, mercadejam a palavra. Porque, pense comigo, o que é hoje a fé evangélica no nosso país? Meu Deus, o que se tornou a igreja evangélica no nosso país? É porque juntas todo mundo num balaio de gatos e dizem que são todos iguais. Não são todos iguais. Graças a Deus que há ministérios tementes, há ministérios que levam o povo a viver a sua liberdade ministerial com a verdade. Há ministérios, como nós temos sido parte da última reforma protestante, que ensinam o povo de Deus santidade, por exemplo. Quando você vê aí pessoas que nem banho tomam com sabonete, nem usam perfume, um desodorante, porque é pecado, não vão à praia, não vê televisão. Sabe, criaram uma figura de santidade que não tem nada a ver com a santidade para ver Deus agir. Quando Paulo diz, sem santidade ninguém verá o Senhor, eu lhe disse ontem, ele estava falando da palavra agiasmos do grego. Santidade quer dizer rompimento com o mundo, consagração ao altar e dedicação à obra de Deus. Se você quer ver Deus agir, não é não pintando as unhas ou não cortando o cabelo, ou se esfregando no chão, lambendo o pó do chão, que você é santo. Você é santo porque Deus te fez santo. Em Cristo fomos justificados e santificados e tornados sábios, diz a palavra do Senhor. Agora há um outro Jesus que prega uma série de mentiras na boca dos homens. É um outro Jesus, é um outro Espírito, é um outro Evangelho, que Paulo diz, olha só, esses tais dos apóstolos, são os apóstolos da lei. E uma das mensagens que mais tem enganado as pessoas é dizer às pessoas que ter o Espírito Santo não é a mesma coisa do que estar cheio do Espírito Santo. Como se Deus desse o Espírito por, lembra-se câmeras, por medida. Deus não dá o Espírito por medida. Não é, Deus, o Espírito Santo não é fatiado como salame. Ora toma um pouquinho, volta para cá um pouquinho, toma mais uma fatiazinha, volta a fatia, pega mais um pouco, tira. Deus quando vem, a vida de uma pessoa, ele vem totalmente. A Bíblia diz que no dia em que nós cremos, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Selados quer dizer cheios, selados quer dizer ungidos, selados quer dizer que temos um Espírito total em nós, sabe, transbordando do Espírito, embriagados do Espírito. Ora, se eu não sei isto, eu vou querer lutar. Também eu tenho o Espírito, agora eu quero ser cheio. Ou seja, Deus deu uma fatiazinha do salame e depois põe um pé dentro de você. Depois ele tirou se você brigou com a tua mãe ou com o teu sogro. Você percebe que há um outro Evangelho, um outro Espírito e um outro Jesus? Meu Deus, deixa claro a palavra de quem é sábio e conhece os originais, de que ter o Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, ser ungido pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ser transbordante do Espírito Santo, é exatamente a mesma coisa, quer dizer, ter Jesus Cristo no coração. Quer dizer a mesma coisa, ter o ser total de Deus no coração.
Portanto, eu não posso imaginar que uma pessoa que tem o Espírito Santo, depois é cheia e depois se esvazia do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo ou ser cheio do Espírito Santo é a mesma coisa. Deus não dá o Espírito por medida, mas esses tais pregadores do outro Jesus, do outro Espírito, do outro Evangelho, inventaram que a pessoa tem o Espírito, mas não é a mesma coisa de estar cheio. É uma medida, é um pouquinho, uma fatiazinha do salame. E depois Deus vai dando, pelos teus merecimentos, pelo teu sacrifício, pelas obras da carne, meu amado. Absolutamente equivocados. E assim gerações inteiras têm sido apartadas da simplicidade e pureza devidas a Cristo, por dar ouvidos a espíritos enganadores, ensinos de demônios, que estão camuflando as verdades de Deus, até porque a verdade não interessa ser pregada. Sabe por quê? Porque a verdade liberta. Todo líder que manipula as pessoas e as traz debaixo do tacão, não é um líder de Deus. Volto a dizer, disse ontem aqui, eu fui convidado há uns tempos atrás para pregar numa igreja nos arredores do Rio de Janeiro. E o pastor foi muito claro, ele me chamou e disse: apóstolo, prega o que o senhor quiser, pregue predestinação, eleição, o que o senhor tiver, porque eu aqui trago o povo debaixo do meu tacão. E me fez assim com o pé no chão, sob o pescoço das pessoas. E eu me recordo que quando eu preguei as verdades de Deus, a igreja se levantava, aplaudia, aplaudia, aplaudia. E eu disse, olhei para o púlpito e disse: sabe por que esta igreja está tão feliz hoje? E eu estava tão triste quando eu cheguei, porque a verdade que é pregada aqui neste evangelho é besuntada. A verdade que é pregada neste altar é besuntada com a mentira, e isso enfraquece a vida espiritual. Ter o Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, transbordante, embriagado, exatamente a mesma coisa. Deus não dá o Espírito por medida. Deus, quando vem, é o Espírito total. Vamos orar a Deus. Olha, você que hoje diz: eu quero mudar de vida. Não quero mais essa vida conturbada, eu quero essa paz que o apóstolo prega. Essa paz não é minha, é de Jesus. Curva a sua cabeça assim e diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu recebo em meu espírito esse selo do Espírito Santo, essa marca da eternidade, e declaro com os meus lábios que eu sou salvo para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Hoje é quarta-feira, logo à noite, 7:30 da noite, o grande dia, filhos e herdeiros segundo a promessa. O apóstolo vai ministrar a palavra viva do Deus vivo. E Deus vai operar, porque misturou a palavra com a fé, o milagre acontece. Você que tanto precisa de Deus, você que tanto precisa na sua família, nos seus negócios. Olha, você que está metido aí com a maconha, com a cocaína. Se a tua mulher descobre isso, cara, se a tua mãe e o teu pai descobrem que você está nesses caminhos equivocados, olha o que pode dar dentro da sua casa se a tua esposa descobre esse adultério. Olha o que pode dar de guerra na tua família se a tua família descobre que você está fazendo negócios ilícitos. Para mudar tudo isto, só Jesus, só na Cristo vive, só na verdade. A verdade é libertadora. Eu quero orar agora pelos enfermos, mas antes lembrando que 7:30 da noite, Rua Maricá, 320, bairro de Jacarepaguá, próximo da 28 DP, na Catedral da Igreja Cristo Vive. Vamos agora orar pelos enfermos. Se você puder colocar a sua mão sobre a minha, venha agora orar comigo, toque no seu rádio, liga o seu iPhone em viva voz, onde você estiver, no hospital, em casa, com os amigos. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus, eu sinto a Tua presença aqui no estúdio, Pai. Eu sei que Tu estás enchendo a minha boca de palavras de vida, palavras libertadoras, ó Deus. E neste momento há pessoas doentes, enfermas, porque enfermaram e adoeceram por causa do ódio, da raiva, da contenda, da falta de perdão. Há pessoas que estão totalmente destruídas interiormente, têm a sua mente e o seu coração em frangalhos, Deus. Estão tão doentes que nem choro, nem lágrimas mais correm pelas suas faces.
São pessoas oprimidas, possuídas, amarradas, impedidas. Mas neste momento, Pai, em nome de Jesus, eu quebro, Deus, toda amarra maligna e eu declaro um milagre. Do alto da cabeça, a planta dos pés, seja agora sarada em nome de Jesus. Deus, mostra a tua glória agora. Esse cego veja, o paralítico ande, o coxo salte, você da cadeira de rodas, levante-se e ande. Você que foi indicado para o INCA 4, agora está sendo sarado em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, meu Deus, pelo milagre que ocorreu agora. Pega o seu telefone, ligue para nós. 3017 90 90. Olha, algo de Deus aconteceu na tua vida. Logo à noite, 7h30 da noite, aguardamos por você. Rua Maricá, 320 Campinhos, Jacarepaguá, próximo da Praça Seca, Rua Paralela Cândido Benício, 28DP. Eu espero em Deus que você não brinque com a sua vida mais. Não zombe de Deus, porque a Bíblia diz: de Deus não se zomba. O que o homem semear, o homem vai colher. Colha o melhor de Deus. Venha à igreja. Quero você esta noite conosco, livre para viver o ministério de Deus na sua vida. E como você tem o Espírito Santo, está cheio, está transbordando, o caminho é fácil. Venha daí. Vamos nos despedindo. Meu telefone 3017 90 90. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, da minha querida esposa Bispo Roxana, os meus técnicos, os meus câmeras, diretor de televisão, relações públicas, todo esse grupo de pessoas que tanto ama a evangelização. Nós dizemos que o Espírito Santo fará algo infinitamente maior do que você esperou ou do que você imaginou. Graça e paz. Fique agora com a minha filha, pastora Cristiane, no piano. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Mas chegou a nossa vez. Tempo de colheita. Cante, chegou. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora. É tempo de colher. É tempo de vitória. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora. É tempo de colher. É tempo de vitória.
igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.